Graça e paz, igreja. Hoje, mais uma quarta-feira que estamos na presença do nosso Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra conhecida. Eu não sei se você teve o privilégio de crescer na casa do Senhor, mas se você cresceu aí frequentando as escolas dominicais, você já fez uma lição certamente dessa palavra que eu quero compartilhar hoje com você. E ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos ler do versículo 24 ao versículo 30. Diz assim a palavra do nosso Deus. O título na minha Bíblia está: A Parábola do Joio. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, e apareceu também o joio, então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Versículo 28. Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? E o dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Essa palavra ela é uma palavra muito conhecida. Essa parábola é uma parábola muito pregada pelos pregadores, pastores e por pastoras também. Como eu havia dito no podcast da semana passada, o Senhor Jesus ele usava de parábolas para ensinar as coisas do reino de Deus, para ensinar as coisas espirituais. E aqui no Evangelho de Mateus não é diferente. Ele havia se reunido ali com os discípulos e passou a contar uma série de parábolas. Tanto é que essa parábola ela é contada depois da parábola do semeador, aquela que a gente conversou semana passada. E essa parábola ela também fala de coisas do cotidiano, do contexto daqueles que estavam com Jesus, né, na época do Império Romano, né, na época da Antiguidade. E aqui ele fala sobre a parábola do joio, né, que algumas Bíblias falam a parábola do joio e do trigo. E ele quer dizer com este ensinamento que no meio do povo de Deus terão pessoas que serão joio e terão pessoas que serão trigo. Contudo, aqui é muito claro e eu quero destacar algo para você que está me escutando. A primeira coisa que eu quero destacar, o primeiro ponto: Deus só semeia sementes boas dentro da casa dele, dentro do reino dele. As sementes boas pertencem ao Senhor, ou seja, Deus semeia somente trigo. O Senhor não é aquele que vai lá, semeia trigo e depois semeia joio. Não, Deus só semeia trigo. Eu quero que isso fique no seu coração, porque você que congrega e pertence à casa do Senhor, às vezes se questiona: será que esta mulher que faz isso tudo dentro da casa do Senhor, né? Ou que causa aí constrangimento, que causa brigas, que causa confusão, que causa escândalo,
Vem da parte de Deus? Certamente que não. A palavra do Senhor é clara que o Senhor quer de nós que nós sejamos conforme Ele é, conforme Cristo é. E o Senhor aqui, Ele fala claramente nesta parábola aqui, ó. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Deus semeia boa semente. Coloque isso no seu coração. Deus semeia boa semente. Quando a gente abre a nossa boca para falar da palavra de Deus, para pregar o evangelho, para fazer um estudo bíblico, isso é boa semente que Deus está semeando aí no seu coração, no campo aí da sua alma. Mas se a gente não vigiar, se a gente dormir, o inimigo vai vir e vai semear uma outra semente dentro de nós. Ah, mas como? Talvez aquilo que nós assistimos, talvez aquilo que nós ouvimos, que não agrada ao nosso Deus. Eu não quero ser repetitiva nesta palavra, mas você não deve dar ouvidos a coisas que não edificam. E coisas que não edificam também não devem sair da sua boca, meu irmão e minha irmã. Deus, Ele precisa ser o seu alvo. E Deus semeia, como diz aqui o texto, boa semente no seu campo. Então, queira ser essa boa semente. Ah, como que eu vou saber que eu vou ser essa boa semente? Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e procura viver o Evangelho, procura viver os ensinamentos de Cristo, certamente você vai ser boa semente. Certamente as suas ações não vão causar dentro da casa do Senhor e dentro do seu lar, dentro dos seus familiares, mau testemunho. Não vão. A palavra de Deus fala: pelos frutos vos conhecereis. Você conhece uma árvore pelo fruto. Eu sei que uma árvore é uma laranja porque dela sai laranja como fruto. Eu sei que uma pessoa cristã porque as suas ações é como a de Cristo. E como Cristo agia? Cristo agia com amor, Cristo agia com misericórdia. Certamente Jesus Cristo era um excelente filho para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos. Tanto é que ele tinha discípulos ao lado dele. O Senhor não se ouvia de Jesus Cristo má fama. É claro que algumas pessoas o julgavam por conversar, por comer com pessoas que eram pecadoras, mas ele estava falando do Evangelho. As suas ações não eram ações de pecado. Ele poderia e foi almoçar na casa de Zaqueu, um ladrão, mas ele falou: Zaqueu, você vai ter que você se arrepende, você quer que a salvação entre no seu lar? Então, pare de fazer o que você estava fazendo. Ele falou para aquela mulher que foi pega em adultério, né? Vai e não peques mais. Então, as ações de Jesus são ações corretas, são ações que anunciam o reino de Deus. E para que nós sejamos também seus discípulos e discípulas, a gente tem que estar enquadrado aqui nessa boa semente. Contudo, segunda questão que eu quero colocar aqui para você nessa palavra, que o Senhor ele fala, é que também à noite, fala aqui, à noite, o inimigo deste homem semeou o joio lá dentro. Semeou o joio. E aí, engraçado, igreja, que tem uma questão aqui muito importante que a gente não percebe. Aqui fala que este homem semeou o trigo e veio o inimigo à noite, enquanto não estava vigiando, foi lá e semeou o joio. Só que no versículo 26 fala quando é que a gente percebe quando é joio e quando é trigo.
quando essas plantas crescem. Ou seja, você não tem como discernir se alguém é um joio ou um trigo, ou se você mesmo é. Você só vai saber se você começar a crescer. Aqui fala, versículo 26, e quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Ou seja, quando essas plantas cresceram, o trigo certamente teve o fruto, que é o milho, e o joio não teve fruto nenhum. A diferença é o fruto. O fruto é a diferença. Quem não produz frutos, quem não produz é joio. Ponto final. Não tem argumento. É um fato isso. Então espere a pessoa crescer. Espere a pessoa crescer na casa de Deus. Não vai falando, é joio, essa daí é um joio. Não, espera a pessoa crescer. Espera. Quando crescer, aquele que der fruto vai saber que é um trigo, se é um trigo ou se é um joio. Certamente você deve saber quem você é. Antes de olhar a outra pessoa que está caminhando com você, olhe para você mesmo. Quem você é? Você é um joio ou você é um trigo? Que fruto você produziu? O que você tem feito de bom? As pessoas veem Cristo em você? Espera crescer. As plantas cresceram e produziram fruto, e apareceu também o joio. E aqui, o terceiro ponto desta palavra, que eu quero que você guarde no seu coração, é algo que muitas vezes a gente fica tentado e tentada em fazer. A gente quer fazer justiça no reino de Deus, e só quem faz justiça no reino do Senhor é Ele. E o terceiro ponto é: se for joio, não seja você aquele que vai arrancar. Deixa para o dono da colheita fazer isso. Mas pastora, ele vai estar produzindo escândalo, está produzindo para a própria queda. Aquele e aquela que tem raiz, aquele e aquela que estão na casa do Senhor por Cristo, e não pelo que os outros estão, não pelas outras pessoas que ali estão, eles vão permanecer. Sabe, a gente tem que parar de ser crente high school. O que é crente high school? Que é crente adolescente que anda em bando. Se a irmã Maria e o irmão João saírem daquela igreja, eu também vou sair. Se a irmã Maria e o irmão João não estão indo na igreja, eu também não vou, porque eu só ando com eles. A gente tem que parar de ser esse tipo de cristão, de ser esse tipo de cristã. Se Deus te colocou ali num lugar, Ele quer ali no lugar. Se você está tentando sair deste lugar, estou falando por experiência própria, você está tentando sair deste lugar e você não consegue e não se sente em casa em qualquer outro lugar, é porque o seu lugar é ali. Às vezes a gente fica num lugar por teimosia, por orgulho, porque não quer ficar num lugar que Deus nos colocou, porque ali dá muito trabalho. Eu quero um outro lugar ali, porque os irmãos já trabalharam ali mesmo, tem pouca coisa para fazer. Eu quero ficar naquela igreja ali, porque naquela igreja ali eu só entro, escuto a palavra, oro, deixo a minha oferta e saio. Mas Deus te colocou num lugar, porque Ele tem algo com você ali, porque Ele conta com você ali, porque você é maduro o suficiente para permanecer ali. É ali que Deus colocou. Quando começa a dar as coisas erradas, meu irmão e minha irmã, eu estou falando isso para você, mas quando o Espírito Santo de Deus falar, aí não vai ter jeito, vai ter que voltar. Ou você volta, ou você volta. Sabe, aqui tem uma palavra muito forte. O dono da casa respondeu: não,
porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Então deixa que Deus dê conta. Mas aquele irmão ali só dá escândalo, aquela irmã ali só dá, deixa que os escândalos que o irmão der, os escândalos que a irmã der, eles vão ter que prestar conta ao Senhor. As pessoas, o Senhor Jesus fala muito claramente que daquele que vier o escândalo é melhor que amarre uma pedra no pescoço e se atire no mar. Não pense você que aqueles que estão na casa do Senhor dando escândalo, como diz aqui também um texto bíblico, tem uns que são vasos de honra e vasos de desonra. Não pense que a casa de desonra vai ficar por cima como se fosse uma novela, né? A novela vilã, ela tá por cima da novela, a novela inteira, a vilã. Só no final que ela é punida. O vilão no filme, ele é o vilão o filme todo. Só nos 10 últimos minutos do filme é que o vilão começa a perder. Ou no caso aí do Thanos, né? Só teve ainda que fazer umas... ele só perdeu no último, né? No último filme. Que ele foi vencido aí pelos Vingadores. Mas com o Senhor não é assim, não. Com o Senhor não é desse jeito. Sei, por experiência, você também que está ouvindo essa mensagem, também pode trazer aí na sua memória. Casa de escândalo, pessoa que faz escândalo, que traz vergonha para a casa do Senhor, eles vão se ver com o Senhor. Porque aqui no versículo 30 diz assim: deixem que cresçam juntos até a colheita. Olha aqui que Deus fala. É para deixar. Sabe por que Jesus estava falando isso com os 12? Se você está recordando aí, com os 12, falo 12 discípulos, mas tinham mais, né? Entre eles estava Judas. E o que o Senhor fez? Ungiu Judas também. Ungiu Judas também. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Meu irmão e minha irmã, deixa que o Senhor vá de encontro à vida dessa pessoa. Porque para o Senhor nada é impossível. Aqui o texto não fala, né? Aqui a parábola não fala. Mas eu acredito, eu creio no Deus do impossível, que transforma joio em trigo. Eu creio. Eu não sei você que está escutando se você acredita. Mas Deus, Ele fala. Ele fala assim: no tempo da colheita direis ao ceifeiro, ajunte primeiro o joio e amarra os feixes para ser queimados, mas recolham o trigo no seu celeiro. Então o Senhor, Ele é aquele que vai fazer a justiça naquele grande dia. E claro que as autoridades que estão acima de nós, eu falo isso porque a autoridade que está acima de mim é a secretária distrital Thaís Rocha e também meu bispo José Carlos Pérez. A eles têm aí uma autoridade sobre mim. Então, se a minha conduta não é uma conduta que está sendo correta, eles podem vir e chamar a minha atenção. Então, nós temos autoridade sobre nós, né? Eu também tenho uma outra autoridade aqui dentro da minha casa, minha mãe, ela é minha autoridade sobre a minha vida. A gente tem outras autoridades também sobre a nossa vida. A gente tem o prefeito da cidade, a gente tem um governador do estado, a gente tem o chefe da nação. Essas pessoas têm autoridade sobre nós. E mais do que essas pessoas que eu citei aqui,
O Senhor Jesus Cristo tem autoridade sobre nós. E Ele fala, olha, deixe que com o joio eu resolvo naquele grande dia. Então, se isso tem afligido o seu coração, minha irmã e meu irmão, não se esqueça que o Senhor é aquele que fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Deus, Ele vai fazer justiça. Mas quem faz a colheita, quem traz o julgamento final, quem traz a sentença final, é o Senhor das nossas vidas. Ele que traz. O que as pessoas de autoridade sobre as nossas vidas podem fazer é nos direcionar, é nos repreender, é às vezes e certamente nos punir. A gente tem leis, né, que se a gente infringir, a gente passa por um julgamento e somos punidos. Mas quem dá a sentença final é Deus. Então, que a gente possa, nessa quarta-feira, trazer isso à memória. Deus é aquele que dá a sentença final. E é muito fácil saber quem é um joio e quem é um trigo. O joio não tem fruto. Às vezes é viçoso, né? Tem alguns que dizem que quando bate o vento, o trigo se dobra e o joio não, fica assim, orgulhoso, né? Aí dá uma... e fica ereto, né? Aí dá uma atitude de orgulhoso que não aceita, né? A se dobrar a uma autoridade. Mas eu falo hoje para você, queira ser trigo, permita ser trigo. Como pastora que eu torno-me um trigo aí dentro da semeadura de Deus, lendo a palavra, permitindo ser trabalhada no caráter. Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus trabalhar na sua família. Você sabe aquilo que desagrada ao Senhor, mata o trigo aí, o joio aí que está dentro de você. Fala, não, Senhor, eu quero ser uma bênção na sua casa, eu quero ser uma bênção na minha família. Deixa que as características de Jesus Cristo venham e tomem forma no seu caráter e na sua vida, amém? Essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa quarta-feira. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da Tua presença, Espírito Santo, nós queremos, Senhor, nesta reunião de quarta-feira, agradecer, Senhor, a Ti pela oportunidade da Tua palavra que é luz, da Tua palavra que é direção, da Tua palavra que é ensinamento. E hoje, Senhor, a Tua palavra falou a nós que o Senhor é o dono da colheita, que o Senhor sabe muito bem e que o Senhor tem semeado boa semente no seu campo. Nós, Senhor, queremos ser essas boas sementes no Teu campo, Senhor. A Deus, no Teu campo que é a igreja, no Teu campo, Senhor, que é o mundo, que é a nação. Senhor, que é a nossa família, que é, Senhor, o nosso bairro, a nossa rua, para quem convive conosco. Senhor, meu Deus, nós queremos ser essa boa semente. E nós queremos, Senhor, que nós fomos plantados e plantadas por Ti na Tua casa. Senhor, não permita, Senhor, que um equívoco, ó Deus, venha nos arrancar da Tua presença. Não permita, Senhor, que um erro, ó Deus, que um escândalo, Pai, seja tamanho, que nos faça sair, Senhor, da Tua presença. Mas, meu Deus, que possamos continuar firmes, Senhor, em Ti. Firmes, Senhor, na Tua casa. Firmes, Senhor, ó Deus, na Tua palavra e na Tua direção. Senhor, também nesta reunião de oração eu quero Te pedir, ó Deus, pelas pessoas que, ó Deus, estão passando por enfermidade, Senhor. Tu és o Deus Jeová Rafá, o Deus que cura.
Quero também, Senhor, te pedir pelas pessoas que estão tendo enfermidade, Senhor, da alma, sofrido por ansiedade, por depressão, Senhor. Perdido a esperança no mundo, o Senhor é aquele que pode, Deus, transformar, Deus, este homem, esta mulher, numa pessoa esperançosa, numa pessoa que tem sonhos e que corra atrás destes sonhos, ó Deus. Deus, também diante da tua presença, eu quero orar, ó Deus, pelos trabalhadores e trabalhadoras dessa nação, ó Deus, que estão saindo, ó Deus, aí se arriscando, se expondo, Deus, a essa enfermidade, a este vírus. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha dar inteligência sobre a maneira, ó Deus, para esses cientistas, ó Deus, que estão formulando esta vacina. Pai, que nós como humanidade possamos nos alegrar, ó Deus, com esta vacina. Deus, que nós possamos vencer, ó Deus, mais uma vez este inimigo, ó Deus, que é esse vírus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir pelos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, Pai, que se arriscam, ó Deus, para cuidar de nós. Seja o Senhor aquele que, ó Pai, seja o Senhor aquele que proteja, que esteja protegendo, ó Deus, estes trabalhadores e essas trabalhadoras. Dê ânimo a eles, dê esperança, que no meio ali de perdas eles possam também se alegrar com as pessoas que estão sendo curadas. Senhor, eu te peço por cada família do nosso meio, Pai, da nossa igreja e também pelas famílias, Senhor, da nossa nação. Seja o Senhor o alicerce de cada família, de cada homem, de cada mulher, de cada pai, de cada mãe, de cada marido, de cada esposa, Senhor. Que eles possam perceber que para que o lar fique de pé é necessário que eles se dobrem de joelhos diante de Ti e permita que o Senhor seja o dono do lar, da família, de cada homem, de cada mulher dessa nação. Esteja, Senhor, e permaneça conosco. É o que nós te pedimos e eu encerro, Senhor, esta oração com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Recebamos a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida e nela permaneça. Amém? Até o nosso próximo encontro, igreja. Até a próxima quarta-feira.